Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Galera, continuando aqui ainda em localizar e destruir em Search and Destroy, a gente precisa falar resumidamente um pouquinho a respeito das funções que a gente tem em campo. Quando a gente fala de localizar e destruir, a gente tem que lembrar que a gente alterna os rounds entre equipes atacantes, ou seja, equipes que querem plantar a bomba e explodir a bomba, e equipes que querem impedir que esse plant aconteça, ou, se ele acontecer, que eles consigam defusar a bomba a tempo. Então, basicamente, a gente tem algumas funções para essa equipe funcionar de uma forma adequada. Então, quando a gente fala principalmente das equipes no momento de ataque, a gente tem a função de entry fragger, a função de suporte, a função de plant, a função flex, e a gente tem mais uma quinta função que seria do lurker, né, ou lurker. Basicamente, se a gente for pensar, o entry fragger, qual que é a principal função dele? Vai ser o cara que vai fazer o rush agressivo, limpar a área, permitir que o resto da equipe avance. Ele é o ponta da equipe que vai fazer com que a equipe avance. Então, o ideal é que utilize de armas um pouco mais agressivas para pressionar um pouco mais a equipe adversária. Já o suporte, ele vai fazer a função de cobertura, enquanto outros jogadores fazem o objetivo, né, de plantar a bomba. Então ele vai segurar pontos-chave ali do mapa para impedir que tenha o confronto direto. O ideal é que use armas com uma cadência um pouco mais alta, ou até mesmo que a gente tenha armas de precisão para essas posições ficarem sendo marcadas com mais facilidade. É uma boa posição para um Alp. A gente tem o plant, né, o plantador, que é o responsável por pegar o bombe e plantar ele. A gente brinca que é colocar a marmita no chão. Então, basicamente, ele é um jogador que tem que conhecer muito bem o mapa e as rotações, sendo bastante interessante ele ter uma agilidade na troca de arma após o plant. Então, um SMT é uma boa função para que esse jogador desempenhe. O flex é um jogador que vai se adaptar dependendo da situação, então ele pode ser um segundo entry, ele pode ser um segundo suporte, ele pode fazer a função de plant caso o primeiro plant morra, então é um jogador bem mais versátil. Quando a gente fala da equipe de defesa, a gente tem o Hummer, que é o patrulheiro, ele vai ser a função dele basicamente se movimentar pelo mapa, tentando pegar os atacantes de surpresa e tentando principalmente ter uma boa leitura desse mapa e das rotações que estão acontecendo nele. A gente tem o suporte, que vai fazer suporte para as demais funções da equipe, e a gente tem o Entry Defender, que vai ser o principal rushador para conseguir defusar a bomba caso ela seja plantada, ou o jogador que faz as entradas principais nos pontos-chave dentro de campo. Além disso, a gente tem a função do Lurker. O Lurker é um jogador utilizado por ambas as equipes, seja para uma equipe de ataque quanto uma equipe de defesa, mais amplamente usado na defesa. É um jogador que vai se esconder em uma região ou ponto do mapa estratégico, onde você tenha uma boa cobertura, você não seja muito visto. Ele vai ficar ali quase que no modo stealth, justamente para utilizar do fator surpresa para um ataque ou para uma defesa de um ponto específico, né? Então, se for na defesa, ele se esconde num local estratégico próximo do sítio da bomba, né? Para impedir que tenha um avanço, ou que ele faça o defuse de uma forma muito rápida e de forma inesperada principalmente. Já no ataque, ele vai tentar pegar os defenders desprevenidos. Então ele vai ser aquele player que tenta fazer o flank, que tenta dar a volta no mapa. Basicamente, o que a gente espera de um lurker é que seja o player mais paciente da equipe, com excelente conhecimento do mapa e uma precisão muito, muito, muito boa para só fazer o abate quando ele tiver certeza, porque uma vez que ele abriu o fogo, a posição dele está comprometida. Beleza? Se você gostou desse conteúdo,
Por favor, deixa o seu like. Não esquece de comentar aqui embaixo. Você joga Search and Destroy? O que você acha desse modo? Já mostrou esse conteúdo para o seu amigo que joga com você, para vocês melhorarem no game? Então tá esperando o quê? Compartilha isso daí, por favor, ajuda a gente. Amanhã tem mais vídeo para vocês e a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de Control. Combinado? Então até a próxima. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.